Shalom, shalom, Laila Tov. Laila Tov. Boa noite a todos que estão chegando. E posteriormente os que irão pegar aí essa live nos canais do YouTube. Amém? Nos canais, tanto no segundo canal de estudos do Ministério, quanto o meu canal da Morá Esther. Amém? Hoje a gente vai falar rapidinho aí, vou trazer para vocês duas referências da Brit Hadashah na Parashá, ok? Mais uma quinta-feira aí com vocês, com essas referências. Claro que o que a gente vai abordar aqui é um tema só. Nessa Parashá atual que a gente está estudando, que é a Parashá 47, a Parashá Aree tem várias questões, vários assuntos, e é a Parashá que fala sobre que o Eterno apresenta diante de nós, né? A Brachot, né? A bênção ou a maldição. Amém? Então vamos orar rapidamente para a gente iniciar. Vamos lá. Vamos orar. Pai querido, Rei Todo-Poderoso, nós te adoramos e te agradecemos, Hashem, por este privilégio de estarmos aqui na tua presença, estudando mais da tua palavra, Pai, sabendo exatamente o que está no profundo do teu coração e o teu desejo, Pai, os teus desígnios para nós, os teus filhos e servos. Abençoa, Pai querido, este estudo e os demais, este ministério, repreende todo o mal, tudo aquilo que é feito, Pai, no oculto, na espreita, que seja repreendido em nome de Yeshua nas nossas vidas, neste ministério também. Em nome de Yeshua HaMashiach, vai à frente e adiante, abrindo os nossos corações para a Tua Palavra e também a nossa mente, Pai. Que a nossa alma, nosso desejo, nosso coração esteja voltado totalmente para Ti, para Te servir. Em nome de Yeshua, aqui eu te agradeço. Amém. Amém. Baruch Hashem. Shalom, shalom, Laila Tov. Vamos lá, amados, para Sharee, que significa vejam. Amém? Parashá 47, ou seja, a parte, né, do estudo que nós estudamos na Torá, já estamos aí na parte 47, amém? E ela está no livro de Devarim, Deuteronômio, do capítulo 11, do versículo 26, até o capítulo 16, ao versículo 17, amém? E o que ele traz aqui? Como as parashiot anteriores que a gente estava vendo, né? As três últimas, estava falando de mitzvot, do Eterno, ensinando, né? Mais uma vez aqui Moshe intensificando aí todas as mitzvot que tinham sido dadas e mais uma vez aí colocando para a casa de Israel para não se desviar, que é para ser cumprido, como que era para ser feito e tudo mais, ok? E essa parashá não é diferente. O que vai ser colocado aqui é muito bacana porque tem como se fosse, podemos dizer que tem um breve resumo de muitas mitzvot importantes que já foram colocadas aí nos outros livros, tá? E aqui tá colocando novamente. E veja o que é interessante, que exatamente no início da Parashá tá escrito exatamente assim, o Eterno falando: vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E diz assim, a bênção, se derem ouvidos às mitzvot. Então, a bênção está atrelada. Para nós recebermos as bênçãos do Eterno, as bênçãos estão atreladas a cumprir as mitzvot, os mandamentos, as ordenanças do Eterno. Ok? E continuando. As mitzvot de Adonai, seu Deus, que entregou hoje a vocês. Versículo 28. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Deus,
e se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Porque até então, a casa de Israel, outros deuses desconhecidos diante de vocês, para a casa de Israel só, adoravam o único Deus, o Deus verdadeiro, ok? O Deus de Israel. Amém? Então veja que no início da paraxá já está colocando aí, falando a condição, o que é você ter a bênção do Eterno e o que é você ter a maldição. Simplesmente você tem a bênção cumprindo a vontade do Eterno, que está aqui na Torá, as mitzvot. E vai obter a maldição, infelizmente, se você não cumprir, se você se afastar, ok? E aí a paraxá vai trazer aí, muitas coisas são comentadas nessa paraxá, muito bacana, muito importante, porque ela vai trazer aí questão de lei kashrut, lei alimentar, vai falar também sobre a questão das festas que são para ser guardadas e cumpridas, a lei do levita, para cuidar dos levitas, de escravos, do Shemitah, do descanso do Shabat da terra, Enfim, tem algumas coisas aqui. E também o que a gente vai tratar hoje, ok? Então, eu trouxe duas referências aí para vocês, que está na Brit Hadashah, que também tá dentro dessa paraxá, ok? Então, vamos lá, vamos começar? Primeira referência para trazer para vocês, ela tá no livro de 1 Coríntios, que ela tá atrelada na passagem de Devarim, no capítulo 13 de Devarim, no versículo 6. Diz assim, tá falando de um profeta, eu vou ler antes para vocês entenderem o contexto, ok? Então, vamos lá. 13, versículo 2. Aí, vamos ler. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha se levantar entre vocês, ou seja, uma pessoa do meio, e mostrar para vocês um sinal ou uma maravilha, algo assim, um prodígio, maravilha, algum milagre, algo assim. E essa maravilha, esse sinal acontecer como ele havia predito, e ele afirmar, e aí ele vai utilizar isso falando o quê? Vamos seguir outros deuses. Ou seja, não, o Deus de Israel já foi, já passou, vamos seguir outros agora, tudo bem, não tem problema, E diz assim, que vocês não conhecem, e falar, vamos servi-lo. Versículo 4. Não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz, pois Adonai, seu Deus, os está testando. Olha só a forma que o Eterno nos testa, tá? Então, o que também isso pode acontecer e é um teste que o próprio Eterno permite. Um teste com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam Adonai, seu Deus, de todo o coração e ser. Sigam Adonai, seu Deus, temam-no, obedeçam às suas mitzvot, ouçam o que ele diz e sirvam-lhe, e apeguem-se a ele. E se esse profeta, versículo 6, e se esse profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida de escravidão, com o objetivo de afastá-los do caminho de vocês, que vocês devem seguir, segundo a ordem de Adonai, seu Deus. Este é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade deste mal. Então, aqui era uma regra para a casa de Israel, que todo aquele que se levantasse, para agir de uma forma contrária ao que tudo que o Eterno deu, tudo que o Eterno passou para Moshe, e Moshe passou para a congregação, passou para a casa de Israel. Então, era para ser extinguida essa pessoa, esse mal, porque a gente sabe
que a fruta que tá podre ali, ela, com o contato, contamina todo o restante, demais, né? As demais frutas, a cesta. Então, aqui é o proceder, né? Aqui é uma ordem do Eterno. E aí a gente vai ver uma história, né? Um relato, algo ocorrido, um relato em uma das cartas de Shaul, né? Shaul Hanavi, Paulo, né? Paulo como profeta, mas também como Talmide, na carta aos Coríntios, na carta da comunidade aos Coríntios, tá? Então vamos lá, tá em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 ao 13, ok? Que lá vai ter, se vocês lerem um pouquinho antes, no capítulo 5, vocês vão ver que tem um homem dentro da comunidade, dentro daquela comunidade inserida, ou seja, se fosse a comunidade ali de crentes em Yeshua, Yehudim, crentes em Yeshua, praticantes da Torá, tá? Então, dentro dessa comunidade, desse meio, havia um homem que vivia com a sua madrasta, e esse vivia era como forma marital, tá? E com sua madrasta, e nós sabemos que pela Torá, isso é abominação, o Eterno abomina, né? Nós sabemos que, deixa eu ver aqui, eu acho que é se não me falha a minha memóriazinha, está em Levítico 18. Todas as relações sexuais não permitidas, tá? Seja casamentos, relações sexuais, enfim, não permitidas. Deixa eu só conferir aqui pra vocês, já que eu mencionei. Exatamente, em Vaikra 18, o capítulo inteiro, tá? De Vaikra 18, Levítico 18, vai falar sobre os casamentos, matrimônios, relações sexuais ilícitas. E isso é uma delas, a casa de Israel já tá careca de saber aí como dizem, ok? E havia um homem dentro da comunidade de Yehudim, cumpridores de Torá, que crentes em Yeshua, como o Mashiach, como o Messias, havia um homem com essa conduta totalmente errada e contra, né, a Torá, contra. Então, o que acontece? Shaul vai escrever a carta e dar as instruções. Então, vamos lá. Capítulo 5, do versículo 9 ao 13. Ele diz assim, Shaul, tá? Paulo, ele fala assim: na carta anterior, escrevi-lhes que não se associassem com pessoas que participam de imoralidade sexual. Então, ele já havia escrito uma carta antes falando que não era para vocês conviver, né? A comunidade não era para a comunidade conviver com pessoas que praticassem imoralidades sexuais, tá? Que era uma das transgressões muito terríveis que o Eterno abomina, que está na Torá, ok? Continuando. Nem, aí vai falar outra classe de pessoas que praticam outras coisas que também o Eterno, né, não aprova e é contra a Torá. Ou seja, nem os avarentos, os ladrões, os adoradores de ídolos. Porque, se fosse assim, vocês teriam de deixar o mundo. Aí ele diz assim, versículo 11, não, o que lhe escrevi foi para que não se associe com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa vocês não devem nem comer. Ou seja, você não deve compartilhar, né? Que é como se eu estivesse na concordância com a pessoa. Então, vocês não devem nem comer. Versículo 12. Pois, como haveria eu de julgar os de fora? Então, o Shaul está falando, como que eu
posso julgar as pessoas do mundo? Não tem como eu julgar as pessoas do mundo, porque elas estão no mundo, elas estão praticando ali, os atos delas estão ali no erro, mas eu não tenho como julgar. Mas os de dentro, né, é outra coisa, os de dentro sim. Versículo 13. Deus julgará os de fora, ou seja, ele tá falando assim, não vou julgar os de fora, quem vai julgar é o Eterno. Mas os de dentro, ele tem que sim o que? Julgar, ele tem que admoestar para colocar no caminho, né? As ovelhas ali, o que foi entregue a ele como responsabilidade. Aí diz, continuando, apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Porque como a gente acabou de ler lá em Devarim, né? A pessoa que tem sabe que tá no erro, não quer se corrigir, porque quando você erra, peca, e você reconhece teu erro, e você pede perdão pro Eterno, uma das primeiras condutas é você não fazer mais aquilo. É você tomar uma postura, um posicionamento e não praticar mais aquilo. Esse é o princípio, né, do arrependimento. Porque se não há uma mudança de conduta, então é porque você não se arrependeu, você não quer sair daquilo, você quer aquilo. Então, por isso que ele diz, né, expulsem esse perverso do meio de vocês, porque ele não quer o compromisso, ele não quer se acertar, ele quer continuar. Então ele fala, tira, porque se uma pessoa dessa, com essas práticas do nosso meio, com o passar do tempo, o que acontece? Acaba corrompendo os demais falam assim, tudo bem, vai se acostumar. Nós nos acostumamos com o erro, com o pecado, né? Nós temos essa má inclinação, né, de nos acostumarmos. A gente se acostuma com tanta coisa ruim, às vezes a pessoa, né, no nosso dia a dia, às vezes, por exemplo, um machucadinho no pé, não cicatriza, não cicatriza, não cicatriza, você não cuida, não cicatriza, você não cuida, não cicatriza, você não cuida, não cicatriza, quando vai ver, aquele machucadinho tá lá e você tá passando os dias, tá fazendo suas coisas, o machucado tá lá. Então a gente se acostuma com as coisas ruins, com tudo, né? As boas, mas as ruins também. Então, era uma orientação ali, claro, obviamente pautada pela Torá, falando, tira do meio, tira dali, porque senão vai contaminar, né? Claramente a gente vê isso, ok? E essa parte dessa referência da Brit Hadashah, nós temos também outras referências na Torá, que a gente vai conseguir comparar o porquê dessa conduta, e essa conduta que ele teve está na Torá. Anotem aí, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida. Então, tá dentro dessa paraxá, no capítulo 13, versículo 6, ok? Mas vocês leiam um pouquinho antes para entender o contexto. Também está em Devarim mesmo, no capítulo 17, versículo 7 e versículo 12. Capítulo 19, versículo 19. Capítulo 21, versículo 21. Capítulo 22, versículo 21 e 24. E capítulo 24, versículo 7. Todas essas referências que eu acabei de passar para vocês também vai falar e tratar sobre a mesma questão, ok? Então, vejam, a gente tem muito mais de 2 testemunhas aqui na Torá falando sobre a mesma questão. Tem bastante testemunha aqui para falar que a conduta é essa, a conduta tem que ser essa, ok? Isso não só, como a gente viu aqui em Devarim, nesse contexto aqui da Brit Hadashah, tá falando num contexto de uma pessoa que praticava atos de imoralidade sexual, era um ponto. Mas como a própria Brit Hadashah vai trazer, que também sendo qualquer outra coisa que transgride a Torá, sendo um idólatra, sendo um avarento, sendo um caluniador, enfim, ok? Da mesma forma, ali a Torá também menciona todas essas questões que vão ferir, né, que vão contra a palavra do Eterno, ok? Agora nós vamos para a segunda referência e última do dia, que é o que nós temos com relação a esse tema na Brit Hadashah, que é em 1 Yohanan,
1 João, 1 Yohanan, capítulo 4, versículo de 1 a 6, ok? Vamos lá, acompanhe aí comigo. 1 Yohanan, 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vamos lá, diz assim. Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, ele está dizendo aqui até para testar. Versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que reconhece que Yeshua, o Messias, veio como um ser humano, procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Yeshua não procede de Deus. Então aqui ele deu um exemplo para nós colocarmos em prática, né, de conseguirmos aí detectar a pessoa, quem for profeta, quem for, se é enviado de Deus ou não. Então esse foi aí um exemplo aí muito bacana e muito claro que Yohanan traz para a comunidade, ok? Continuando. De fato, este é o espírito do anti-Mashiach, do anti-Messias, né? Que todo espírito que não reconhece Yeshua não procede de Deus. E de fato, esse é o espírito do anti-Mashiach. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele está aqui agora. Já está no mundo. Sim, nós sabemos, né, amados? Versículo 4. Filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, que está em nós, né? Yeshua. Nós somos um com Yeshua. Versículo 5. Eles vêm do mundo, portanto, ensinam os conceitos do mundo, e o mundo os ouve. Nós vemos muito aí a atualidade, né? Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Olha só, Yohanan, João falando. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desta forma, distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Né, o espírito que aí tá com as pessoas, né? Se a pessoa, ela porta o espírito da verdade ou ela porta o espírito do erro, né? E isso é muito comum, amados. É muito sério, muito comum. E é a realidade. Então, aqui em Yohanan, algo muito bacana e muito prático que o Yohanan traz para a comunidade, para nós, né? De nós, como nós vamos reconhecer aí falsos profetas, falsos pastores, líderes, enfim, né? E claro, veja que tudo isso está atrelado com o temor a Hashem, cumprimento de mitzvot, né? Yeshua saiu da boca do próprio Yeshua, do nosso Mashiach, do nosso Messias, que se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, né? Yohanan 14:15. Não primeiro Yohanan, só Yohanan, né? Tem a carta de João 14:15, entre outros. Então, é muito sério. É muito sério. E é sobre o que a Parashá está falando, sobre mitzvot, sobre cumprir mandamento. E é bênção, como a própria Parashá fala, é bênção. E realmente, quando você passa
para fazer o que o Eterno deu, o que o Eterno passou para os filhos dele, para a humanidade, para os que ficaram aqui como, assim, com uma forma muito amorosa e de um cuidado, que é a Torá, é um cuidado para a nossa vida, a nossa alma, para a nossa máquina funcionar bem, o nosso corpo. A gente vai, quando você começa a observar, você começa a entender que aquilo tudo é um cuidado, é um zelo com a tua vida, teu espírito, com tudo, sabe? E é um negócio muito lindo, e a cada dia, a cada cumprimento de mitzvah, você é abençoado, você enxerga, você vê a mão do Eterno na sua vida. É uma coisa assim tremenda, maravilhosa. E aquela coisa, né, amados? É porta aberta. Porta aberta, céu aberto para as pessoas que se colocam neste lugar. É diferente. É diferente para as pessoas que se colocam nesse lugar. Que querem, né? Não são todos, mas se você tiver a oportunidade de provar, você vai ver que é diferente. Amém? É uma bênção, é dose, é cuidado especial, é separado, você tá separado, é kadosh. Amém? Que bênção que foi hoje, Baruch Hashem. Então vamos orar aqui para terminar, amém? Mais tarde aí, se o Eterno permitir, ainda não temos a confirmação. Nós seguimos aí com a campanha, né, de reconstrução das muralhas, amém? E aí só não tenho confirmação se a gente vai ter live hoje ou não, mas fiquem atentos aí ao canal do YouTube, ok? Então vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Hashem, pela tua palavra, pelo teu grande amor, pelo teu grande zelo, cuidado, Hashem, pelos teus filhos, pelo teu povo. Obrigada, Pai, pela tua instrução. Obrigada, Pai querido, por este manual maravilhoso, um manual de instrução para a nossa vida física, mental, espiritual, em todos os aspectos, áreas. Muito obrigada, Hashem, porque não existe nada no nosso contexto, no nosso cotidiano, nenhuma situação, não existe, não há nenhum contexto, Pai, que nós venhamos a estar perdidos sem a sua instrução, o teu direcionamento, o teu conduzir dos nossos passos ao longo das nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por hoje nós conseguirmos compreender e entender que a todo momento, de fato, Tu nos direciona sempre para o bem, sempre para fazer o bem, fazer a diferença, sermos separados, sermos kadosh, assim como Tu és, Hashem. Pai, nos ajude, a mim e a todos nós, a este ministério, a todos os irmãos aqui presentes, neste momento e no porvir, a estarmos, Pai, cumprindo e caminhando dentro da Tua instrução, dentro das Tuas brachot para as nossas vidas. Muito obrigada, Hashem. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós Te agradecemos e glorificamos o Teu santo nome, por meio do nosso Messias, nosso Mashiach maravilhoso, nosso Rei, nosso Príncipe, Rei de Israel. Abençoa todos aqui presentes, que estão aqui agora no ao vivo, quanto no futuro. Tu sabes, Pai, cada alma que necessita de ouvir a Tua palavra, necessita de abertura de entendimento na mente e no coração. E que assim seja, Pai querido. Em nome de Yeshua. Amém.
Amém, Baruch Hashem. Então, amados, que o Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom, Laila Tov. Até quinta que vem. Amém? Shalom, shalom, Laila Tov.